Olá, estamos voltando no nosso programa #Projetos, hoje falando sobre projetos de vida, sobre intercâmbio internacional, com o Helder. E hoje aqui nós temos também uma novidade aqui, que é o depoimento de uma das mães que levou seu filho, né, para uma experiência do intercâmbio, que é a Flávia. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Então, Flávia, a gente quer saber aqui, a princípio, você como mãe, como é que enxergou isso? Como que surgiu a ideia? Se foi iniciativa do teu filho chama Felipe, né? Isso. Então, se o Felipe, ele que falou, foram os amigos, você gostou da ideia, como é que foi essa situação? Então, na verdade, o Felipe já conheceu o Helder, né, por conta do colégio, que o Helder é professor do Felipe no colégio. E aí ele veio com essa ideia do intercâmbio, que a princípio, te confesso, fiquei muito assustada, né? Eu lembro. Pois é. Ele aí, tem 17? Na época ele tinha, foi o ano passado, 17 anos. 17 anos. Isso, ele tinha acabado de completar 17 anos, na verdade. Sim. E aí ele marcou uma reunião com o Helder, me avisou: mãe, olha, você tem uma reunião marcada para falar com o meu professor amanhã de manhã. Sim. Eu falei: não, tudo bem, eu vou, né? Mas eu já fui extremamente apreensiva com a ideia de que ele não iria. Sim. Porque eu sempre tive muito medo de deixá-lo sair sozinho e tudo mais. Aí cheguei lá, fui falar com o Helder e assim mudou completamente a minha visão quanto ao intercâmbio. Porque é um intercâmbio assistido, realmente, o Helder foi junto. Então, isso passa muita segurança pra gente, né? Ótimo. E assim, o tempo todo a gente tendo informação do filho, como ele tá, vendo fotos, vídeos. Você sabe que eu monto até, desculpa só interrompendo, mas assim, eu monto até um grupo de WhatsApp com os pais, né? Sim. Onde a gente tem todas as informações. Então Sim. a gente tem a comunicação e é onde eu vou informando os pais do que vai acontecer. Na verdade, assim, é legal porque os pais vão acompanhando as viagens, a gente né? curte junto. Provavelmente né? você vai vendo ele feliz. Exatamente, Exato. exatamente. Isso me deu uma segurança imensa. O fato dele embarcar e eu saber que ia demorar tantas horas para chegar, aquela noite para mim foi terrível. Mas no momento que ele chegou lá, que ele me ligou todo feliz: mãe, eu tô super bem, foi tudo super organizado, super tranquilo. Aí eu já fiquei mais tranquila e depois eu fui curtindo a viagem junto com ele, que realmente para ele foi fantástico. Que bom, Foi. é uma experiência fantástica. Fantástica. E aí eu vou te perguntar uma coisa que eu não falei com ele, mas a sua opinião é importante. Sobre as acomodações, lá onde ele ficou, o lugar que ele ficou, o que ele achou, como é que foi? Olha, ele ficou numa casa muito boa. Quando ele chegou lá, Uma já casa de tinha família? uma casa de família. Era uma Sim. senhora, na verdade, que Sim. morava sozinha. E ele se afeiçoou muito com ela, muito mesmo. Ela cuidou muito bem dele. Ficou ele mais um menino de Jaú e já tinha um menino lá que morava com ela, era um árabe. E eles tiveram bastante contato. A acomodação era muito boa, ele ficou numa casa fantástica. O bairro que ele ficou era muito bom, né, Helder? Então, essas casas, a gente esqueceu de comentar no outro bloco, mas assim, elas são selecionadas, elas passam por um critério de avaliação super rigoroso, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, né? Então, assim, e é legal de ficar em casa de família, que ela falou, a família realmente cuida. Cuida, né? realmente. E elas não são famílias aleatórias, né? São famílias que participam do programa, inclusive elas recebem para receber a gente lá, Sim. né? Então eu acho que é bacana isso, porque a partir do momento que a gente está pagando pelo serviço, a gente vai poder cobrar uma qualidade maior, né? Então esse tipo de situação para nós é muito importante, para mim enquanto agência, né? E para os pais, com certeza, é uma tranquilidade. Sim. E aí a gente pode cobrar, inclusive, a questão da segurança. Essa família ela é selecionada por um contato pela que vocês escola. têm lá, Isso, pela escola? Todo operacional de intercâmbio é todo nosso. A única coisa que foi delegado, que é delegada para a escola, é a questão da casa de família, que aí eles já têm as parcerias deles lá e Sim. eles selecionam as famílias, mas ao longo, faz 9 anos que eu faço essa programação de viagem de grupos, então assim, ao longo dos anos
a gente já foi selecionando as famílias que eu gostaria de trabalhar. Entendi. Né? Então, por exemplo, essa família que o Felipe ficou foi muito boa, então outros intercambistas já ficaram nessa família também. Sei. Porque já tinha uma referência, um feedback legal dos pais. Entendeu? Entendi. E o Flávio, você falou uma coisa que é interessante também, que me chamou a atenção, que na mesma casa tinha, por exemplo, um árabe. Isso. Então, na verdade, o que acontece? É uma troca realmente Exatamente, de culturas, não é só aprender o inglês, no caso, né? Exatamente. Ele foi para San Diego? Não, ele foi para Vancouver. Vancouver, Canadá. Isso. Então, não só aprender a língua do país, mas também ter um contato, por exemplo, com um árabe. Com certeza. Fantástico. Sim. De repente, num futuro, pode até passar a ter, né? Quer dizer, é o início de uma história. Isso. Né? Sabe que teve uma situação inusitada? Tem N histórias para contar, mas tem um caso de uma intercambista que foi e ela fez amizade com um japonês, né? Até aí tudo normal. Aí na hora que ela perguntou o que o pai fazia, que ela ficou super surpresa, porque na verdade ela perguntou o que o pai tinha, o que o pai fazia, e o pai do menino tinha um zoológico. Né? Então, assim, é uma coisa inusitada você ter um zoológico, né? E aí o menino mostrando fotos da janela do quarto dele, então a gente está acostumado a ver cachorro, gato, né? Sei lá, aves. E o menino tinha um elefante, tinha uma girafa bem no quintal. Então, é o que você falou, o enriquecimento cultural, essa troca de informações que é super importante. Né? Então, quer dizer, é uma vivência para a vida toda, Sim. um desenvolvimento. Eu acredito, com certeza, eu também tive filhos que foi, no caso, meu filho foi para a Austrália, o outro foi para o México, Estados Unidos, e volta um outro jovem, né? Mais Realmente. maduro, com uma Mais outra maduro. visão de vida, né? O que você Eles achou? desenvolvem muito autonomia, como o Helder falou no bloco anterior. Por N questões, a gente acaba aqui não deixando eles terem tanta autonomia, né? A gente cerca de cuidados e leva e busca o tempo todo. Meu filho nunca tinha usado um transporte público. Sim. E ao passo que lá, eles têm essa autonomia, né? É verdade. Então, para se virar, para se locomover, e isso eu acho que foi excelente Fantástico, para né? eles, É. sem contar a língua. O inglês dele deu uma bela deslanchada. É, Foi isso é muito importante. bom. Só para também complementar, como é um bate-papo aqui, falar da experiência do meu filho, que é bastante interessante, que com certeza acontece com todos. Quando ele foi para a Austrália, o que acontece? Por exemplo, aqui no Brasil, podemos dizer, o Brasil como um todo, nós levamos os nossos filhos para a escola, de carro, vamos buscar, Sim. por mais perto que seja, numa Sim. cidade do interior pequena, né? Coisas que a nossa geração, talvez a minha, a gente ia a pé, né? Não tinha, Exatamente. por quê? Problema de segurança. Então nós levamos, íamos buscar essa preocupação que você teve, né? Quando ele foi viajar. Quando ele chegou na Austrália, ele foi lá para estudar também. O pai dele lá, né? O australiano da casa onde ele ficou, pegou e falou assim, olha, o ônibus você vai pegar daqui 10 quarteirões, aí você vai pegar tal ônibus, vai parar em tal lugar e a escola já vai estar ali. Então, imagina só, a gente levar todo dia na escola, chega lá, num país diferente, numa outra língua e tal. Só que isso é tudo muito diferente, porque a gente fala isso aqui, às vezes a gente estranha, mas lá é normal. E essa cultura que eles aprendem, essa facilidade e o desenvolvimento, que né, você falou da independência, Sim. é muito grande, né? E você sabe que essa é a preocupação número 1 das mães, inclusive, né? A questão da segurança. Da segurança. Primeira pergunta que elas fazem, mas como que ele vai para a escola, né? Aí na hora que eu falar, ele vai pegar um metrô, vai pegar um ônibus, elas acham, mas nunca aconteceu isso, nunca fizeram isso aqui. Exato. Mas é assim, e outra, né? A questão tanto da segurança quanto a questão do tempo correto das coisas acontecerem. Por exemplo, o ônibus lá sei lá, uns horários esquisitos, tipo 7h03. Só que o engraçado é que 7h02 o ônibus ainda não passou, 7h04 ele já perdeu o ônibus. Né? Então assim, e hoje a questão a pontualidade, a questão dos aplicativos de celular, que na hora que a gente faz uma reunião pré-embarque, para passar tudo isso, né? A gente já pede para baixar no celular. Então tem os aplicativos que você está em casa, né, Flávia? Está lá no frio, antes de sair de casa, ele já sabe que horas que vai passar o ônibus, no ponto que ele tem que pegar e o tempo que falta para o ônibus passar. Então, assim, eu acho que isso gera muita segurança neles claro, também, com né? certeza. Ele fala pra mim, mãe, 1000 vezes eu morando em Vancouver, né?
Porque lá eu me virei super bem e tudo é muito correto, isso passa muita segurança. Se você precisa de uma informação na rua, as pessoas te acolhem, te informam. Teve vezes que ele se perdeu no ônibus, ele disse que o motorista do ônibus desceu do ônibus e mostrou o lugar que ele tinha que voltar. Então, assim, eles dão muita assistência, né? Até essa experiência de se perder é muito válida. É importante, o meu filho exatamente. também pegou, esse primeiro dia que ele foi para a escola, ele acho que bobeou assim, e o ônibus foi, e ele foi até o ponto final. Aí depois ele pegou de volta, mas tudo isso faz parte da vivência, da vida, e que isso é só fazendo o intercâmbio que vai aprender e desenvolver. E você sabe, nesse primeiro momento, até para tranquilizar tanto os intercambistas quanto os pais, a gente tem um cuidado especial. A gente bolou um cartãozinho, lembra disso? Sim, do verdade. Help Me Please, chama Help Me Please, me ajude por favor. O que consta nesse cartão? Que eu obrigo eles a saírem de casa sempre com esse cartão, tá? E um dinheirinho para táxi ou Uber, dependendo do lugar que eles forem, né? Então nesse Help Me Please já consta o endereço da casa de família onde eles estão e o telefone, então, e telefone emergencial da escola. Então assim, aquela história, né? Tá nervoso, se perdeu, travou o inglês, mostra o Help Me Please que aí já está feito o contato, né? E aí é uma tranquilidade, né? Por isso que quando vai se fazer um intercâmbio é importante isso, ter uma empresa especializada, né? Uma agência que tem essa facilidade. Não é qualquer um, porque eu sei também de pessoas, famílias que tiveram experiências ruins. Então, não se pode basear por essas experiências ruins, né? Nós temos, eu já sei de experiências ruins, mas porque às vezes faltou assim ter maior conhecimento da empresa que faz o intercâmbio, a organização, quem é que está indo junto, né? Tem um líder, no caso você representando o líder. Isso já dá, né, uma segurança para os pais. Isso, Então isso é muito importante e isso é um mérito, vamos dizer, seu, que você desenvolveu isso com o tempo. E até, isso sem dúvida, a gente foi lapidando e buscando sempre, como eu falei, buscando sempre a excelência, né, em tudo que a gente faz. Mas a questão da saúde, a gente esqueceu de comentar que é super importante. Por exemplo, a gente sempre sai com o seguro saúde daqui, né? E no caso de tiver algum problema de saúde, eu aciono o seguro, eu levo até o médico, eu faço todo o acompanhamento. Então assim, também, volto a falar, é importante que é uma segurança para os pais. Porque muda clima, muda tudo, né? Então se adoece, tem que ter esse respaldo, né? Mas a felicidade deles é tanto que é muito difícil ficar doente. Nem fica, né? Mas se ficar também, vocês têm com certeza o seguro, né? Isso. Então é assistido num país, no caso, né, que você fez em Vancouver, que é uma cidade super, né, desenvolvida, acredito, eu não fui para lá, mas a gente sabe que o Canadá é um dos países top, né, no mundo. E isso tudo também facilita, né? Esse seguro é um seguro realmente para uma situação que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, até mesmo dentro de casa, né? Exato, é igual o seguro de casa e carro, a gente paga, para não utilizar, né? A gente paga para ter a segurança, não é para não utilizar, mas tem que ter, é essencial, né? E até a escolha do destino também é uma coisa pensada. Por exemplo, Vancouver, você comentou aliás, faço um convite para você visitar, porque é uma cidade belíssima. É a segunda cidade mais segura do mundo, para se morar, para se viver. E San Diego também, com relação à segurança, é uma cidade ímpar, assim, não tem nenhum senão. Né? E é bacana, né? É importante dizer que eu gostei vamos dizer, desses dois locais, porque também você aproveita a época do ano. Então você vai para Vancouver na época, vamos dizer, que seria o inverno lá, que é o inverno lá, que é o nosso verão, e em San Diego você vai no verão de lá, né? Justamente, pensado também nessa questão porque assim, no Brasil a gente não tem as estações muito marcadas, né? Frio, calor, inverno, outono. Lá não, tudo muito bem marcadinho. Então, por exemplo, uma das atividades em Vancouver é esquiar, ir para montanha. Perto da escola tem o ringue de patinação, né? Então, assim, as atividades de inverno. E em San Diego, verão, praia, né? Aí tem os passeios para Los Angeles. Quem nunca foi para Disney é a oportunidade, porque acho que nem todos sabem também, Los Angeles surgiu a Disney depois que foi para Orlando. Então, assim, acaba sendo várias viagens em uma, né? Sem dúvida. San Diego, na Califórnia, né?
Verão na Não precisa Califórnia, mais nas nada, férias, quem né? não quer ir? É. E no caso o inverno, que o teu filho foi, o Felipe, né? foi, O que né? ele achou lá do inverno, da neve? Adorou. Ele nunca tinha tido contato com a neve. Sim. Isso me afligia também, essa questão do frio, porque lá é bem severo, né? Mas é tudo muito preparado, né? Eles são muito preparados. Ele falou que não passou frio nem um dia. Você vê, a casa é aquecida, Toda né? O Felipe deve ter comentado. toda aquecida, dentro de casa. Eles não ficam nem de verdade. blusa, Fica né? de camiseta, dentro da... De camiseta, é a temperatura exatamente. ambiente. Mesmo os transportes públicos. Gente, a paisagem fantástica na neve, né? A neve, ela enfeita o ambiente, né? Nossa, Então é fica... Fica lindo, né? fica E lindo. sobre o clima é verdade, né? A gente às vezes, com certeza, a gente passa mais frio aqui no Brasil, Exatamente. porque É nós não verdade. temos a climatização dos ambientes como Sim. lá tem. Então, lá a gente sabe, né? Eu não fui para o Canadá, mas a gente sabe que de diversos países que ficam nessa região norte, né, dos países desenvolvidos, você entra por exemplo, sai de casa, já entra num metrô, lá dentro tem lojas, tem tudo exatamente. climatizado, e você está realmente com uma camiseta normal, e lá fora aquele E frio outro detalhe, Vancouver é uma região, não é a parte inglesa, né? E não é tão frio. Então, assim, se a gente pensar em Toronto, aquela outra região, parte francesa, chega a fazer menos 30, menos 40, que é um frio extremo. Sim. E eu não levaria o grupo para lá por conta desse frio extremo, que eu acho que dificultaria até o sair na rua, Sim, né? sim. Já Vancouver não, a mínima gira em torno de 6 graus positivos. Então, assim, até isso também é pensado, né? De modo que a gente pode ir para a rua e aproveitar, Sim. né? E chove, né? Chove o mês todo quase, mas assim eu falo pro pessoal, ninguém vai ficar em casa por conta de chuva. Partir comprar sombrinha e capa de chuva, né? E aproveitar, e passear, e ir pra rua, né? E os países, eles, no caso a cidade, ela se organiza para esse clima, ele tem maneiras de convivência, de socialização dentro do clima. Claro. E aí que é uma grande experiência também Grande de ver tudo isso, né? A cultura, as construções, como você falou também, né, sobre que tinha árabe. A gente sabe também que o Canadá é um dos países que mais recebe, né, estrangeiros, até mesmo com intenção de trabalhar. De trabalho, foi o que ele relatou para mim, que ele conheceu várias pessoas lá nessa situação, que estavam lá mesmo na escola. Tinha pessoas que estavam lá na situação de trabalho mesmo. De trabalhar. E mesmo na escola eles têm contato com pessoas do mundo inteiro, né, de várias nacionalidades. Então eu acho que isso agregou muito para ele. Eu achei que assim a experiência do intercâmbio foi muito, muito boa, por conta que você consegue unir, né, a parte cultural, a língua e também o passeio, né, que eu acho que é uma experiência que nunca mais eles vão esquecer, né. Isso é verdade. Que bom, Flávia. Nós vamos ter que terminar agora o segundo bloco, daqui a pouco nós vamos voltar falando um pouco mais no intercâmbio, mas saber os custos, né, se ele é acessível, porque de repente tem gente que acha que é uma fortuna e às vezes não é tanto assim do que se espera. Então é a oportunidade de você poder passar um pouco. Então até daqui a pouco.